Israel está sob ataque neste momento. Todo o território do Estado judeu está sendo atacado por centenas de mísseis balísticos disparados pelo Irã. Imagens da rede de televisão Al Jazeera mostram que, aparentemente, alguns desses mísseis não estão sendo interceptados e estão explodindo em solo. Ainda não há informações sobre alvos eventualmente atingidos em Israel. Tampouco se há vítimas fatais e feridos. Há informações ainda não confirmadas pelas agências internacionais de que ações em solo, como a invasão de hotéis e ataques a tiro, estariam ocorrendo em localidades urbanas israelenses. O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou o ataque iraniano e disse que se pronunciará em breve sobre o fato. Uma segunda onda de ataque de mísseis do Irã contra Israel já teria começado, segundo a agência de notícias iraniana IRNA. Apesar disso, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, minimiza novos ataques. Após avaliar a situação juntamente com o chefe do Estado-Maior, as forças aéreas e os parceiros americanos, não esperamos ataques adicionais do Irã no futuro próximo. Os moradores podem sair dos abrigos com segurança, disse Hagari em uma coletiva de imprensa. O Irã lançou cerca de 400 mísseis em direção a Israel em meio a alertas de ataque aéreo, informou o The Jerusalem Post nesta terça-feira. Sirenes de alerta de ataque aéreo soaram por todo o país. A mídia já havia relatado que cerca de 100 mísseis foram disparados em direção ao Estado judeu. Os ataques iranianos são uma resposta principalmente à ação de Israel contra o Líbano. Ainda na madrugada desta terça-feira, 1º de setembro, o governo de Benjamin Netanyahu começou incursões de tropas por terra no sul do Líbano, em área de fronteira com Israel, em ataques ao grupo Hezbollah. Na semana passada e no último fim de semana, bombardeios foram feitos na mesma região e em Beirute. Nos ataques de Israel, 2 adolescentes brasileiros morreram. Não é só a chuva de mísseis, tá? Israel está hoje sob ataque de diversas frentes, é importante a gente dizer isso. Internamente, nós tivemos 8 atentados civis, né? Pessoas com armas que simplesmente abriram fogo contra civis israelenses. Nós estamos tendo a organização do Hezbollah por terra, que nesse momento ainda vive uma certa guerra de informações. O Hezbollah avisa que Israel não cruzou a fronteira do Líbano ainda por terra, que está só mandando mísseis e que eles têm condições de encarar a frente militar israelense. Já Israel diz que já está dentro do Líbano. A confusão está muito grande, mas eu acho que por ali também nós vamos ter uma resposta a Israel. E os Houthi, desde ontem, já estão enviando e mandando barragens de mísseis, que não são mísseis, não são devastadores, mas servem para confundir as defesas israelenses. Então não é só o Irã nesse processo. E isso é que preocupa, porque agora há pouco o Joe Biden ordenou que o exército norte-americano ajudasse Israel a se defender. Perceba, e aqui vem minha primeira questão, né? Se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, que não está longe, viu? Porque esses conflitos costumam espiralar, esse é o conceito que a gente usa nas relações internacionais. Você começa com conflitos pequenininhos, regionais, mas que vão se agregando atores com maior peso e maior interesse, e o processo pode sair de controle. Mas se nós tivermos uma terceira guerra mundial, terá sido por 30 dias, Atush. 30 dias. Netanyahu conseguiu o que queria. O Netanyahu parece que consegue uma guerra por 30 dias. No dia da eleição norte-americana, isso pararia e provavelmente o próprio Netanyahu seria forçado a sair do governo, a abrir um espaço para que outros grupos pudessem entrar, porque hoje ele e o termo que eu vou usar é um termo que os analistas norte-americanos estão usando, tá? Ele é uma bomba geopolítica para os Estados Unidos, ou seja, ele não está mais atuando no interesse com os Estados Unidos, mas usando os Estados Unidos para os interesses do Netanyahu, e isso pode ser muito ruim. Agora, até então, o Irã estava se furtando desse ataque. Eu não sei como é que a coisa vai ficar a partir de agora. Tem muitas notícias assim, Horta, entrando, eu vou compartilhar aqui com o pessoal o site da Al Jazeera, né? Então tá aqui, ó. O chefe do Pentágono, que é o Lloyd Austin, fez uma advertência sobre sérias consequências para o Irã. A gente está falando, por enquanto, de uma guerra regional, que era o que o Netanyahu buscava, ou de uma guerra em escala global, né? Como é que você vê a reação dos Estados Unidos para apoiar a sua ponta de lança no Oriente Médio, que é Israel? Aí vem aquela famosa dualidade nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos nós temos muitos agentes políticos que detêm um espaço de poder realmente grande. Então, o Pentágono diz uma coisa, o Departamento de Estado diz outra. A gente que estuda política norte-americana sabe que isso muitas vezes atrapalhou o processo decisório nos Estados Unidos. Então, me parece que Joe Biden não quer entrar nessa guerra internacional, uma guerra mundial, de mãos dadas com Netanyahu. Mas me parece que o Pentágono está interessado sim nesse processo, e a gente sabe que há uma divisão nos Estados Unidos em hawks and doves, né, como se dizia lá no século XX, entre os gaviões e as pombinhas da paz, aqueles que querem manter a dominação. Mas
por meio econômico e não necessariamente de guerra, e aqueles que querem passar por cima dos seus inimigos. Então a gente vai ver quem vai ter a última palavra nos Estados Unidos nesse momento, né? E efetivamente me parece que a palavra até agora é tentar bloquear os mísseis para que não haja destruição em Israel. Não sei por quanto tempo isso vai continuar assim, porque eu acho que essas questões dos mísseis são só uma das frentes de ataque que são ali colocadas. O meu medo é que os Estados Unidos fiquem sem situação de dizer não a Israel, sem possibilidade de dizer não a Israel, e o conflito acabe acontecendo, e aí sim nós temos um chamado grupo de segurança ali, entre Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Eles precisam necessariamente entrar juntos num conflito, ou então os Estados Unidos acabam com cada um deles em separado. A coisa está bem feia, viu, Arthur? Brian, outubro já começou com cara de apocalipse. Você que estava mandando os vídeos aí, acompanhando de perto, o que você traz para a gente de atualização? Falhou o sistema de proteção de Israel, Brian? Está acontecendo o contrário ao que a mídia hegemônica está dizendo. Está acontecendo falhas massivas no sistema cúpula de ferro antimíssil do Israel. Esse sistema funciona bem contra aqueles mísseis pequenos do Hezbollah, certo? Mas o Israel está usando tecnologia muito melhor. Eu vi um vídeo e que parece que ele está bombardeando apenas alvos militares. Eles são mais humanos do que o governo do Israel, que ataca civis. Eu vi filmagem de bombardeamento de um base aéreo, em que parece que apenas 1 em 10 mísseis caindo em cima dele foram bloqueados pelo sistema cúpula de ferro. Também ouvi notícias que plataformas de gás israelenses foram destruídos. Eu estou ouvindo isso também. Como é que você acha que vai ser a reação dos Estados Unidos? A gente estava falando sobre isso. O Biden, né, vamos colocar em aspas, Biden acabou de pronunciar que os Estados Unidos está pronto para ajudar Israel na sua autodefesa e também de proteger cidadãos estadunidenses no Israel. Coisa que eles nunca fez para cidadãos estadunidenses em Palestina, né? Agora, o que isso significa? Não sei. A gente sabe que o comando do exército estava furioso sobre o assassinato do líder do Hezbollah, que eles não informou o governo estadunidense antes.